um grande prazer para mim poder apresentar o Wendel. Eu sou um grande fã também do trabalho dele, venho acompanhando desde quando ele estava lá em São Carlos, né, desenvolvendo doutorado. Ele fez graduação na Universidade Estadual de Maringá, lá na UEM, onde eu fiz também, muitos anos atrás. E a primeira vez que eu vi sobre microfluídica foi um seminário que o Wendel deu lá na UEM, trouxe aqueles microchips feitos com plástico, toner. Eu achei aquilo fantástico, nem sabia que existia essa área, né? Então, acho que é muito importante a gente fazer essa parte de comunicação científica, né? Muitas pessoas se inspiram vendo, né, os professores, pesquisadores falando sobre um tema. Então, o Wendel, como eu disse anteriormente, fez a graduação em Maringá em 2001, e o mestrado e doutorado ele fez na Universidade de São Paulo, em São Carlos, e ele teve a oportunidade de fazer durante esse período um estágio sanduíche na Universidade do Kansas em 2006. Atualmente ele é professor associado e diretor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás e tem uma vasta experiência, uma ampla experiência no desenvolvimento de dispositivos microfluídicos, tanto utilizando diversos tipos de substratos descartáveis de baixo custo, como o papel, o desenvolvimento de dispositivos usando o poliéster e o toner, né? E para diversas aplicações ambientais, na área da saúde, agora também integrando sensores vestíveis, né? E sempre os canais microfluídicos. Então, Wendel, muito obrigado por você estar hoje aqui com a gente. Vai ser um grande encerramento, que é a sua palestra aqui no evento. E vou passar a palavra para você, a audiência é sua nesse momento. Joia. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado, Cecília, pela apresentação. Vou só colocar aqui minha apresentação. Gostaria de já agradecer enormemente o convite feito pelo professor Bruno, também pelo Alex. É um enorme prazer, na verdade, estar aqui, né, encerrando essa sessão. Ela foi recheada de excelentes apresentações. Espero contribuir aí com o evento, né? E já parabenizo de antemão todos os organizadores pela ideia, a idealização desse evento virtual, né? Trazendo aí muitos jovens, um número bastante expressivo de inscrições. Pela última vez que eu olhei agora há pouco no YouTube, a gente estava com quase 400 pessoas online, né? Então, eu gostaria enormemente de parabenizar e agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do que a gente vem desenvolvendo aqui na Universidade Federal de Goiás. Eu optei, na verdade, por montar uma apresentação dedicada a mostrar a possibilidade de integrar diferentes métodos eletroanalíticos com dispositivos microfluídicos fabricados de diferentes formas, né? É uma expertise que a gente tem aqui no nosso laboratório, a gente vem desenvolvendo aí nos últimos anos. Então, só para a plateia se basear um pouco no roteiro da apresentação, vou falar um pouco sobre os dispositivos para eletroforese, né, que são os microsistemas onde a gente consegue fazer separações em tempos extremamente curtos. Vou mostrar o acoplamento com alguns métodos de detecção eletroquímicos, principalmente a detecção amperométrica, a detecção condutométrica sem contato. Vou mostrar também alguns exemplos de microfluídica baseada na movimentação de gotas, usando sistemas fabricados com impressão 3D, contendo também eletrodos integrados, fabricados também de maneira íntegra, né, pela impressão 3D. E vou falar também sobre um pouco de microfluídica em papel, mostrando especificamente o acoplamento de detecção eletroquímica com a detecção colorimétrica, visando análise multiplexada. Bom, então, a microfluídica, ela é considerada uma ciência, né, onde nós temos a manipulação de fluidos em canais fabricados com dimensões da ordem de algumas dezenas de micrômetros. E, na verdade, é uma ciência, né, para os jovens que estão assistindo, é uma ciência multi-interdisciplinar, onde nós temos ferramentas que podem ser adaptadas para aplicações em todas as áreas do conhecimento, e muitas delas com caráter inter e multidisciplinar. Como exemplos, nós podemos trabalhar com sistemas de análise em fluxo, sistemas para preparo e purificação de amostras, sistemas para separação eletroforética e também cromatográfica. A gente pode
trabalhos dedicados para aplicações ambientais, diagnósticos clínicos, sensores e biosensores e dispositivos eletroanalíticos de uma maneira geral. Bom, todas as apresentações que me antecederam, né, mostraram brilhantes trabalhos, mostrando uma variedade enorme de aplicações, e o foco aqui da minha apresentação vou tentar mostrar para vocês que é possível integrar algumas dessas ferramentas ou dessas metodologias eletroanalíticas juntamente com dispositivos onde a gente tem manuseio da solução em microcanais. Então, dentro do nosso grupo de pesquisa, nós temos basicamente 4 principais áreas, uma delas voltada para o uso de eletroforese e microchips, outra voltada para microfabricação, puramente instrumental, onde a gente desenvolve métodos alternativos que podem ser implementados em qualquer lugar, qualquer laboratório em torno de qualquer lugar do mundo, né, sem depender de grandes investimentos. A gente vem trabalhando muito com impressão 3D. Nós temos hoje 3 impressoras, uma delas agora que ela é 3 em 1, um dos módulos ainda não está implementado, mas a gente está conseguindo trazer possibilidades diversas para a gente desenvolver algo um pouco distante dos grandes centros, né? Nós estamos aqui bem no ponto central do Brasil. Aí também a parte de microfluidico em papel, onde a gente vem trabalhando tanto com o desenvolvimento, quanto com a parte fundamental e também voltado para algumas aplicações. Do ponto de vista da eletroforese, então, a eletroforese é uma técnica de separação onde as espécies se separam de acordo com as suas velocidades quando submetidas aí a um campo elétrico. E essa velocidade na presença do campo elétrico, a gente leva aí a questão da mobilidade eletroforética, que depende basicamente da razão entre a carga e o raio da espécie solvatada. Quando a gente fala em eletroforese, né, a gente para pensar lá no começo do desenvolvimento, e levou o prêmio Nobel, a eletroforese foi desenvolvida primeiramente em papel. E hoje o nosso grupo trabalha com plataformas diferenciadas e diversas, né, variando aí com um custo bastante elevado, plataformas clássicas como vidro. Passamos pelo desenvolvimento de materiais poliméricos, onde o custo é intermediário, bem mais baixo que o vidro, incluindo polimetil metacrilato, polidmetilsiloxano, a poliuretano, polietileno, polistireno, dentre outros. E trabalhamos com materiais de custo quase zero, como o papel, e também o toner, que é depositado sobre um filme de transparência. Quando a gente desenvolve um dispositivo para eletroforese, a gente está, na verdade, limitado a uma geometria planar, onde normalmente a gente tem um dispositivo que ele apresenta uma característica rígida, podendo ser flexível, dependendo do material, como a transparência, mas a gente trabalha com a organização de alguns microcanais, e esses microcanais eles são dispostos na estrutura geométrica, no formato de uma cruz, podendo oscilar aqui para um duplo T, um triplo T, para aumentar o volume de injeção, que ele pode ser definido geometricamente. Então, a gente está falando em volumes da ordem de picolitros que são injetados no interior de um canal de separação. Então, aqui tem uma micrografia mostrando um canal clássico fabricado em vidro, com um formato aqui de duplo T, um canal de separação, uma alça onde a gente consegue fazer o carregamento com a amostra ser analisada. Nós temos aqui o perfil do canal, formato semicircular, e a instrumentação é bastante simples. Nós precisamos de uma fonte de alta tensão, um computador e um detector. Dentre os detectores, aqui só um parêntese, esses microcanais eles apresentam comprimentos tipicamente da ordem de 3 a 5 centímetros de comprimento. Esse comprimento, a gente considera esse canal como um todo, né, e o comprimento efetivo do ponto de injeção até o ponto de detecção. Quando a gente fala em detectores, a gente precisa primeiro entender como é que funciona o processo de separação. A separação eletroforética, quando a gente tem uma mistura de espécies carregadas positivamente, negativamente ou espécies neutras, quando a gente faz a introdução da amostra e aplica uma diferença de potencial, essas espécies elas vão se separar de acordo com as mobilidades. Então, em geral, os cátions eles tendem a migrar mais rapidamente do que as espécies neutras, que migram mais rapidamente que as espécies carregadas negativamente. Quando elas vão migrando, elas passam por um ponto onde a gente precisa colocar um detector. E aqui no detector a gente registra esse sinal na forma de um sinal, que é chamado de eletroferograma. Como detector, nós podemos utilizar a fluorescência, que é o detector, talvez um dos principais, os mais utilizados.
Podemos utilizar também um mecanismo de o VVIS clássico, sistemas de ressonância plasmônica de superfície, podemos acoplar com espectrometria de massas, mas podemos também trabalhar com métodos eletroanalíticos, destacando a amperometria e a condutometria. A condutometria, em particular, ela pode ser utilizada no modo com contato ou no modo sem contato, que é o que eu vou dar mais ênfase juntamente com a amperometria. Então, a primeira situação que a gente precisa imaginar é como integrar a parte eletroquímica em um dispositivo rígido, né? Então, existem vários trabalhos na literatura com relação à detecção amperométrica, ela já tem um pouco mais de história em escala microfluídica em relação à detecção condutométrica, principalmente em modo sem contato, e um review publicado pelo grupo da professora Susan Lynch, uma das experts na área, eles mostraram que os eletrodos, na verdade, o eletrodo de trabalho, ele pode ser colocado na saída do canal de separação, ele pode ser colocado fora do canal de separação, ele pode ser colocado dentro do canal de separação, ou ele pode ser colocado ainda de uma maneira, aqui também é no modo fora, depois do canal, né? Mas é uma estratégia diferente, né? O que é o diferente aqui? Quando a gente faz a eletroforese, a gente está aplicando uma diferença de potencial que gera uma corrente da ordem de alguns microamperes. Quando a gente faz o acoplamento com a detecção amperométrica, a corrente lida no sistema eletroquímico é da ordem de alguns nanoamperes, ou seja, em torno de 1000 vezes menor. Dessa forma, dependendo do arranjo instrumental, o eletrodo de trabalho ele pode sofrer influência da corrente, né, que está sendo gerada aqui no processo eletroforético. Então, uma estratégia de se utilizar isso de forma para evitar essa interferência é fazendo uso de um desacoplador. Então, os desacopladores eles têm a função de absorverem o gás hidrogênio que é gerado, né, durante o processo de eletrólise, e usualmente ele é fabricado a partir de paládio, é depositado no processo de sputtering, e quando ele é fabricado, ele é colocado antes do eletrodo de trabalho, de modo que a terra da eletroforese possa ser o desacoplador, e o eletrodo de trabalho colocado logo após o desacoplador, ele pode monitorar, pode medir o que está passando pelo microcanal. Uma estratégia que o nosso grupo desenvolveu junto com o professor Carlos Garcia, enquanto ele ainda estava na Universidade do Texas, foi trabalho da Ellen, nós colocamos uma membrana porosa fabricada com PDMS e açúcar para deixar o PDMS poroso. Ele funcionou tão bem quanto um eletrodo de paládio. Então, essas são as dificuldades que existem atualmente, né? Nesse tipo de acoplamento. Então, a minha experiência com detecção amperométrica, ela começou lá em 2002, quando eu iniciei o mestrado, como difundido ainda do projeto MUSA, que foi desenvolvido, idealizado pelo Laboratório Nacional de Lucinto, quando eu iniciei o mestrado. Eu comecei a trabalhar com dispositivos com uma área de 1 centímetro quadrado, onde tinha um canal de separação, e eu tinha que colocar um nanofio, um microfio ali colocado no meio desse canal. Era uma dificuldade enorme. Mas aí, em 2003, o grupo do professor Claudimir, Lúcio do Lago, lá no Instituto de Química da USP, desenvolveu uma tecnologia voltada para a fabricação de dispositivos em poliéster toner, onde o toner é impresso em um filme de transparência e classificado contra uma imagem especular dele mesmo. E nós fizemos uma adaptação mostrando o acoplamento desses dispositivos de eletroforese fabricados em toner com uma outra tecnologia desenvolvida também pelo mesmo grupo de pesquisa, o LAIA, a pesquisa liderada pelo professor Lúcio Agnes, onde nós fabricamos eletrodos em CD, da tese de doutorado do professor Eduardo, hoje na UFO, e nós fizemos esse acoplamento. Então, nós desenvolvemos um suporte, colocamos o dispositivo para a eletroforese em cima desse suporte e foi alinhado perpendicularmente à saída do canal em relação ao eletrodo de trabalho. E nós conseguimos, naquela época, mostrar que esses dispositivos eram muito promissores. Então, esse resultado analítico com baixa reprodutibilidade, né, se a gente olhar a primeira e a última injeção, a variação é enorme, né? Naquela época a gente não sabia explicar, hoje a gente tem domínio sobre o que estava acontecendo, mas foi um pontapé inicial. Mais recentemente, um aluno meu de doutorado realizou o estágio de doutorado sanduíche na França,
E nós fizemos uma exploração um pouco diferente do uso dos dispositivos de eletroforese, com detecção eletroquímica. Então, nós utilizamos um sistema comercial, fabricado pela Micrux, onde os eletrodos podem ser fabricados em ouro ou em platina, contendo aqui microcanais fabricados pela técnica convencional no fotorresístico, que é conhecido como S8. Usamos uma plataforma e nesses dispositivos nós fizemos a análise, na verdade, de nitroso-tióis. Então, os nitroso-tióis, eles podem ser degradados, gerando nitrito, e o nitrito, ele apresenta, por exemplo, a eletroatividade nos eletrodos de platina. Para fazer essa degradação, nós usamos a seguinte estratégia. Então, o nitroso-tiol foi colocado no reservatório da amostra, foi feito um bombeamento eletrocinético, que eu já vou mostrar, e os mercúrios foram colocados nesse outro reservatório. Quando o mercúrio entrou em contato com o nitroso-tiol, gerou o nitrito, e o nitrito foi detectado eletroquimicamente. A estratégia foi muito interessante, é uma das primeiras abordagens mostrando esse tipo de reação integrada no dispositivo, entre a injeção e a detecção. Então, aqui está o procedimento que foi utilizado. A amostra foi colocada nesse reservatório, foi feita uma aplicação de um potencial nessa direção, formando aqui uma alça de amostragem. Nesse outro reservatório foi colocado o tampão e bombeado nessa outra direção. Né? Para promover a etapa de injeção, nós desligamos esse potencial por alguns segundos, promovendo aqui o efeito da difusão, gerando um plug de amostra. Nesse ponto, nesse reservatório foi colocado mercúrio, a solução de íons mercúrio, e foi feito o bombeamento na direção da amostra. Então, o mercúrio entrou em contato com o nitrito, eles se reagiram e, ao aplicar o potencial, o nitrito migrou e a gente conseguiu promover a detecção. Então, foi muito interessante, a gente conseguiu monitorar essa reação praticamente integrada com o procedimento de eletroforese com uma boa detectabilidade. Então, foi um trabalho muito interessante. O que a gente vem trabalhando com muita intensidade nos últimos 10 anos, né, em relação à detecção condutométrica sem contato, a qual foi proposta para ser acoplada em sistemas de eletroforese, também no grupo do professor Claudimir, na tese de doutorado do professor José Alberto Fracassi da Silva, lá na Unicamp. E, basicamente, a detecção condutométrica ela pode acontecer por dois mecanismos. Ela pode acontecer no modo com contato, onde dois eletrodos são colocados dentro do recipiente onde se quer monitorar a variação ou o valor da condutividade, ou ela pode ser colocada externamente ao ambiente onde a gente quer monitorar a resposta em função da condutividade. Quando a gente trabalha no modo sem contato, há a necessidade de se aplicar uma onda senoidal de alta frequência e a corrente que vai ser medida pelo eletrodo receptor, ela reflete, na verdade, a variação da condutividade. Então, o grande desafio agora é entender como é que esses dois eletrodos podem ser colocados no interior, ou colocados, na verdade, num dispositivo eletroforético, no modo sem contato. Então, nós temos alguns desafios. Os trabalhos pioneiros, eles mostraram que dois eletrodos eles podem ser acoplados no mesmo plano que um microcanal fabricado em vidro. Nessa finalidade, a distância entre o eletrodo e o microcanal é definida por uma parede de vidro, algo um pouco complexo, demorado, que nem todos têm acesso, né? A gente precisa usar a infraestrutura de alto custo. Estratégias um pouco mais simples, né, incluem a fixação de eletrodos fabricados na tampa ou na base do eletrodo, do microdispositivo. Nesse caso em particular, os eletrodos podem ser fabricados numa placa de circuito impresso e o dispositivo pode ser simplesmente colocado em cima. Uma vez que não tem contato físico entre o canal e o eletrodo, a fixação dele com clips, por exemplo, mantém segurado o eletrodo aqui em cima, mantendo uma distância mínima e reprodutiva. Né? Enfim, muitas outras opções já foram reportadas na literatura. O uso de fitas adesivas, as placas de circuito impresso, como eu já comentei, polímeros condutores. E nosso grupo, em 2015, mostrou que é possível também utilizar eletrodos líquidos, né, usando soluções iônicas colocadas no microcanal, posicionado aqui abaixo de uma membrana, selado com uma membrana, e um sanduíche aqui colocando o dispositivo na parte superior. Então, a separação ocorre e os dois canais contendo as soluções iônicas, como simplesmente cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de lítio,
funcionam como eletrodos para esse tipo de aplicação. Além dos eletrodos líquidos, a gente pode também usar eletrodos fabricados com lápis, que foi objeto de estudo da tese do Dr. Ciro Chagas. Então, nós podemos usar um papel sulfite, podemos desenhar a estrutura, a geometria desejada no software gráfico, imprimir com a impressora a laser, né? E só para delimitar a área do eletrodo. Uma vez delimitado, a gente pode pintar, o eletrodo está pronto. Né? Depois é só fixar o dispositivo sobre os eletrodos, e aqui a gente tem um sistema integrado. Né? Vale lembrar que com o uso de um lápis, a gente pode fazer até 10 mil dispositivos, e o custo é praticamente zero. Então, nós mostramos a aplicabilidade desse tipo de sistema para análise de cátions, basicamente o potássio e o sódio, uma amostra de lágrima, usando aqui o lítio como padrão interno, nós observamos uma ótima reprodutibilidade. Né? O trabalho foi publicado na Electrophoresis e foi destaque na capa do periódico. Na sequência, uma vez dominado o processo de fabricar os eletrodos no lápis, nós exploramos o papel para fabricar o processo de separação. Então, nós recortamos a estrutura do microcanal em papel, utilizando uma impressora de recorte, como o professor William abordou anteriormente. Plastificamos, colocamos o papel entre 2 filmes de transparência, fizemos a plastificação só para ter algo um pouco mais robusto e fixamos os eletrodos embaixo. Aqui testamos algumas geometrias do modo de acoplamento, em cima e embaixo, ou uma maneira quase frontal. Observamos algumas poucas variações e mostramos a aplicabilidade, detectando 2 biomarcadores relacionados aí com doenças renais. O trabalho também foi destaque no periódico Analyticometros, aparecendo na capa. Quando a gente trabalha com esses dispositivos, hoje, 10 anos, praticamente 20 anos depois que eu comecei, quase isso, hoje já existem algumas empresas que comercializam sistemas aptos aí para serem adotados em qualquer lugar, para qualquer usuário. Então, a empresa EDAC, por exemplo, ela desenvolveu uma ferramenta que ela é composta aqui de uma plataforma, então tem como se fosse um case, contendo aqui um detector condutométrico sem contato, que é só a tampa, e em cima dessa área aberta, a gente consegue colocar um dispositivo que tem esse formato. O case é fechado, primeiro com essa tampa, né, onde a gente tem acesso aqui aos microcanais. Essa outra tampa é a tampa de proteção, só para não ter nenhum risco de choque elétrico. Né? Aqui dois eletrodos, mostrando como é que eles estão integrados com o canal. E aí a gente acopla isso com o sistema eletroforético. Aqui o procedimento é muito parecido com o que eu mostrei anteriormente. A gente aplica uma diferença de potencial, onde a gente tem a amostra. Uma outra diferença de potencial, a gente tem um tampão. Para fazer a injeção, a gente desliga esse potencial e o plug gerado é introduzido no canal de separação. As espécies se separam e chegam no detector. Então, nós mostramos algumas aplicações já, temos alguns artigos publicados. Separação de quaternário de anônimo, que são inibidores de corrosão. Separação de açúcares. Separação da cocaína na presença de alguns adulterantes, como procaína, levamisol e lidocaína. E também outra aplicação de apelo forense, monitoramento aqui da autenticidade de amostras de uísque, comparando o perfil de cloreto e fluoreto presente na amostra original e amostras apreendidas pela polícia. Então, dá para ver pela intensidade dos picos se a amostra foi adulterada ou não. Né? Então, sem precisar de quantificação, apenas do ponto de vista qualitativo. Com relação à impressão 3D, nosso grupo vem trabalhando aí com muitas aplicações. Então, o primeiro trabalho nosso foi o desenvolvimento de uma célula eletroquímica fabricada com impressão 3D, colaboração com o pessoal da UFO. Integramos aqui com uma micropipeta eletrônica, eletrodos comerciais da DropSense. Estamos trabalhando com sensores vestíveis, eu não vou abordar, que o professor William acabou de mencionar, mas nós também trabalhamos com bucal, produto bucal, né, contendo aqui um dispositivo microfluídico para monitorar glicose e nitrito, um sensor eletroquímico colocado num suporte 3D, que ele funcionou como coletor de suor para monitorar zinco em atletas, fixado aqui no abdômen durante os exercícios. Então, foi um trabalho recentemente publicado na Science Applied Materials. E o que eu vou focar agora adiante é mostrar um pouco como que a gente consegue integrar microfluídica em dispositivos fabricados com impressão 3D,
juntamente com detecção eletroquímica. Então, o Lucas Duarte, aluno de doutorado, terminando o doutorado agora, ele vem trabalhando intensivamente com várias propostas, várias proposições usando a impressora 3D. Uma delas foi a gente desenvolver um sistema microfluídico e integrar com sensores eletroquímicos no modo condutometria sem contato, também fabricados com a impressora 3D. Então, no primeiro momento, nós tínhamos uma única impressora com um único bico uma única extrusora, né? Então, nós usamos o material para imprimir a parte isolante, imprimimos, trocamos o filamento, colocamos um material condutor, a base de nanotubo de carbono, imprimimos os eletrodos, trocamos o filamento de novo e integramos o canal microfluídico em cima dessa superfície. Então, como resultado, nós obtivemos um dispositivo totalmente integrado e inteiramente fabricado com a impressão 3D. Essa geometria no formato de uma junção em T, ela foi utilizada para gerar gotas. Então, nós fizemos a geração de gotas de óleo numa fase aquosa e também a geração de gotas de água numa fase oleosa. Então, a ideia inicial nesse trabalho foi tentar gerar a gota e usar o sensor para medir o tamanho da gota. Então, a gota foi gerada usando aqui um surfactante para quebrar a tensão superficial. E como o óleo apresenta condutividade menor do que a água, nós obtivemos sinais negativos para as gotas de óleo e sinais positivos para as gotas de água, né? Então, nós avaliamos aqui a vazão do fluxo na fase contínua, que foi gerada nesse canal, e nós conseguimos observar uma boa correlação, né? Sendo que com fluxos mais altos, nós observamos gotas menores, e aqui a frequência analítica foi aumentada significativamente. Fizemos a correlação do tempo de residência com o tamanho da gota, medido usando a ferramenta óptica, nós obtivemos uma excelente correlação. No trabalho posterior, nós fizemos um avanço, né? Então, a ideia foi tentar colocar células de E. coli no interior de uma gota e medir, na verdade, tentar fazer a leitura da quantidade de células presentes nessa gota. Então, nós usamos uma fase oleosa. Na fase aquosa, nós colocamos uma quantidade de células que foram crescidas fora do chip, nesse primeiro trabalho. A nossa ideia era crescer diretamente dentro da gota, mas não obtivemos sucesso, por enquanto. Então, nós fizemos isso e conseguimos monitorar a resposta. E foi uma surpresa enorme. Nós observamos aqui uma boa correlação. E quando a gente comparou a resposta analítica com o modelo teórico, comparando com o método clássico, nós conseguimos medir até em torno de 70, 80 gotas, 85 células dentro de uma gota. Então, é um pontapé inicial para a gente tentar trabalhar com células individuais no futuro. Tudo isso usando o detector de condutividade sem contato. Então, aqui é bastante interessante, onde nós fizemos uma simulação e a gente conseguiu observar o que acontece, na verdade, na presença das células. Então, na presença das células, a gente tem uma diminuição na condutividade, que explica os resultados observados, né? Então, com impressão 3D é isso que a gente vai fazendo, tem muitas outras coisas que eu só não coloquei em função do tempo, mas eu queria falar um pouco sobre microfluídica em papel. Então, o nosso grupo, desde 2014, a gente vem trabalhando muito com dispositivos fabricados nessa plataforma. Então, nós temos alguns trabalhos entendendo a parte fundamental, a detecção colorimétrica e principalmente a uniformidade da cor gerada em ensaios colorimétricos para a glicose. O trabalho foi publicado recentemente. Eu já comentei sobre um protetor bucal, contendo um dispositivo microfluídico para monitorar glicose na saliva, como se fosse um sensor vestível. Algumas aplicações no âmbito forense, adulteração de uísque, também detectando a presença de açúcar, em amostras de uísque, então dá para ver nitidamente entre o uísque original e o uísque adulterado de forma amadora, né, onde quem fez a adulteração não conhece nada de química, vamos dizer assim. É visível, na verdade, a adulteração, né? Então, essa coloração magenta indica que tem glicose, que a gente conseguiu detectar a partir do processo de hidrólise em meio ácido. Aqui também o trabalho do Paulo de Tarso, onde nós conseguimos estimar o intervalo de pós-mortem usando a reação de complexação entre o ferro e a horta fenantrolina, conseguimos uma boa correlação. E também um dispositivo dobrável,
onde a gente dobra os dispositivos e consegue monitorar a quantidade de teor alcoólico numa reação aqui de óxido-redox, uma situação inversa, né? E mais recentemente, a gente está desenvolvendo dispositivos com uma caneta 3D, processo que foi desenvolvido durante o mestrado do Lucas, onde a gente simplesmente usa um molde fixado em cima do papel, usa uma caneta simplesmente para contornar, e depois uma lanterna para promover a cura. É um processo extremamente rápido, que tem mostrado resultados muito promissores. E nessa plataforma, a gente também vem fazendo eletrodos com lápis, trabalho de doutorado do Lucas, do Anderson, onde os eletrodos são pintados no mesmo formato de uma célula comercial fabricada pela DropSense, e a gente vem mostrando aí aplicações na área forense, principalmente detectando Boa Noite Cinderela. O último exemplo que eu queria mostrar para vocês é um trabalho que a gente vem enfrentando em uma batalha na Analytical Chemistry. Ele tá sob revisão, é a segunda batalha, né? Espero que agora dê certo. Mas o Abdias, ele vem desenvolvendo um trabalho em colaboração com outros alunos do grupo. Nós pegamos a folha de papel, projetamos aqui uma máscara, né, uma impressora de recorte, um filme de transparência. Essa máscara é colocada em cima do papel e depois uma tinta condutora contendo grafite, tubo de carbono, ela é espalhada em cima dessa máscara e após a secar a gente retira a máscara e os eletrodos estão prontos. Né? Então depois é só recortar, a gente tem centenas aí de eletrodos fabricados ao mesmo tempo. Em paralelo a isso, a gente vem também fabricando um arranjo microfluídico em papel com a impressora de recorte. Então simplesmente a gente projeta e a impressora recorta o dispositivo desejado. O dispositivo é um pouco diferente do usual. Ele contém células aqui para câmaras de reação para promover um pré-tratamento da amostra, evitar a presença, o efeito de agentes interferentes. E a ideia é integrar a eletroquímica com a colorimetria. Então, nós usamos um suporte fabricado também na impressora de recorte, fixamos os dois dispositivos nas extremidades. Um dispositivo é dobrado sobre o outro, está formando aqui promovendo um acoplamento via deslizamento vertical. E quando a gente coloca uma gota de amostra em cima do eletrodo, a gente conecta o dispositivo colorimétrico, ele absorve uma quantidade de amostra, a amostra entra por capilaridade, é absorvida, espalha por capilaridade, promove aqui a reação, a gente já tem um ensaio colorimétrico concluído. Em seguida, a gente desconecta e faz a medida eletroquímica. Então, nós usamos esse tipo de conexão para fazer análise de ferro, níquel, cobre, zinco, cádmio e chumbo, numa mesma amostra. Então, foi muito interessante. Então, para isso, nós criamos um dispositivo na impressora 3D, com arranjo aqui em molas, um conector para facilitar o acoplamento com potenciostato. Aqui a foto do dispositivo real. Fizemos toda a caracterização usando filme de bismuto depositado na superfície do eletrodo. Mostramos aí uma curva analítica, né? Tanto para a eletroquímica quanto para os ensaios colorimétricos. E, ao chegar nesse ponto, nós fomos aplicar. E foi muito interessante que nós utilizamos aqui um principal rio de abastecimento na cidade de Goiânia, e nós escolhemos 2 pontos antes da estação de tratamento e 2 pontos depois da estação de tratamento. E a gente conseguiu detectar cádmio, chumbo e ferro antes da estação de tratamento, e depois chumbo, ferro, cobre e chumbo e ferro após a estação de tratamento, né? Então, foi muito interessante, é um trabalho muito promissor. A gente espera que, dessa vez, a batalha seja vencida, né? E isso era o que eu tinha separado para mostrar para vocês. Então, de uma maneira muito direta, a microfluídica e a eletroquímica, elas apresentam uma alta compatibilidade. Então, os eletrodos podem ser fabricados usando mesmos ou processos similares do que o processo de fabricação dos canais. Os dispositivos de eletroforese, também os dispositivos voltados para a geração de gotas e também sistemas microfluídicos em papel, todos eles apresentam desempenho muito promissor e podem virar aí dispositivos de análise de rotina, né? Os processos que eu mostrei são extremamente simples, ou a gente desenha, imprime, plastifica, carimba, ou usa um spray, a gente pode usar isso também. A gente não precisa de nenhum investimento significativo do ponto de vista instrumental. Os processos são rápidos e baratos, né? E quando a gente fala na parte eletroquímica, eletroforese ou sensores em papel, todos eles são extremamente simples, podem ser descartáveis, né, gerando um custo
quase zero podendo ser aplicado em qualquer lugar do mundo, né? Então, gostaria de agradecer a todas as agências de fomento, queria agradecer também a organização e parabenizá-los por essa ideia, né, de criar esse evento virtual, e agradecer a todos os alunos que já passaram pelo grupo, os que estão aqui ainda. A foto não está completa, mas pelo menos 95% está aí. Então, muito obrigado, Cecília, pela apresentação, e obrigado a todos aí pela oportunidade e atenção. Estou à disposição para fazer qualquer esclarecimento. Obrigado. Muito obrigada, Wendel, pela fantástica apresentação. Parabéns, né? A gente vê você formando tantas pessoas também, que acho que isso é muito gratificante, né, na posição de pesquisador, de professor, e pessoas que estão saindo de seu grupo extremamente bem formadas e qualificadas, indo para esses novos caminhos da ciência também. Eu tenho uma questão para você, que é uma curiosidade sobre esses dispositivos microfluídicos de detecção condutométrica sem contato. Se a gente conseguiria aplicar aí esse tipo de dispositivo para fazer detecções de tipo capacitivas, mudança de capacitância nessas interfaces. Pode sim, Cecília. Na verdade, o que acontece ali é uma mudança que tem a ver com a capacitância, né? Então, dá para mudar instrumentalmente a eletrônica para fazer essa leitura convertida, né? E já tem alguns trabalhos voltados para esse tipo de aplicação. Na verdade, a questão das droplets, elas surgiram em um dos congressos que eu estava lá com o professor Steven Soper, que ele trabalha exatamente com medidas de capacitância para detectar single cells. Então, para onde todo esse desenvolvimento está nos levando, né? Então, a gente espera no futuro chegar a trabalhar nesse nível, né? Porque aí dá para fazer diagnóstico de câncer com boa precisão nesse sentido. Exatamente, porque ainda sem a necessidade de a gente buscar tanto esses bioreceptores, né? E grande parte da pesquisa, quando a gente pensa na detecção dos biomarcadores, a gente precisa ter o pessoal da biologia trabalhando efetivamente, duramente, em desenvolver um anticorpo para reconhecimento, um apitâmero para reconhecimento, né? E isso nos traz também certas dificuldades. Então, a possibilidade de detecção de células, acho isso fantástico. Parabéns, viu, Wendel? Eu que agradeço, Cecília. Muito obrigado. Tem uma questão, se posso? Sim, Bruno, por favor. Parabéns, Wendel, lindos trabalhos. Sou um fã do seu trabalho. Estamos tentando fazer algumas colaborações. Conseguimos uma agora, saindo essa semana. Fico muito contente. Wendel, com relação a você colocar os nanomateriais no tubo de carbono, você já mostrou que conseguiu ali, acho que com a Abdias, né? Você já conseguiu transferir para fazer os dispositivos de eletroforese com grafeno, nanopartículas metálicas, para ancorar, fazer um biosensor ali, alguma coisa assim? Bom, Bruno, obrigado pela pergunta. Na parte de eletroforese, ainda não. Nós temos alguns trabalhos com grafeno, nanopartículas de sílica e alguns outros nanomateriais depositados no dispositivo de papel. Então, no dispositivo de papel, a gente utilizou isso para ensaios colorimétricos, né? Foi o trabalho do Paulo de Tarso e também da Ellen durante os projetos de mestrado. Mas para a eletroforese ainda não fizemos nada nesse sentido. Alex tem uma pergunta para você. Fique à vontade, Alex. Oi, Wendel. Parabéns pela apresentação. Muito interessante os trabalhos que você vem desenvolvendo. Eu fiquei interessado na questão da contagem de células. Em relação como que vocês fazem para saber a quantidade de células que estão na gota? Vocês partem numa concentração conhecida e depois você gera a solução assim? Então, basicamente, você vai ter que sempre ter uma calibração, se você chegar assim, a utilizar aplicado para single cell. É isso? É isso mesmo, Alex. A gente utilizou uma consideração conhecida e nós fizemos a contagem a partir dessa correlação. Beleza. Obrigado. Nada. Wendel, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua apresentação em nome da comissão. Foi excelente, né?
tantos trabalhos voltados nessa área de utilização da microfluídica, mas com plataformas simples, né, fugindo um pouco também do que a gente faz em processos de sala limpa, que necessita de toda uma instrumentação muito avançada, né. Então, isso possibilita a gente desenvolver pesquisa utilizando recursos muito simples e trazendo respostas e dispositivos tão sensíveis quanto, às vezes, do que os desenvolvidos com essas tecnologias de alto custo, né. Então, meus parabéns a você e todo o grupo, é um grande prazer ver como vocês estão cada dia mais avançando e fazendo ciência de fronteira. Pessoal, nesse momento, então, eu vou passar a palavra para o Bruno e para o Alex fazerem o encerramento do nosso evento de hoje, do sorteio, e da minha parte agradeço a presença de todos vocês, foi muito prazeroso interagir com tanta gente hoje, foi um grande prazer para mim e assistir tantos trabalhos de qualidade como hoje.